Brasil ganhou uma nova política industrial com foco em inovação e sustentabilidade. E para a gente falar sobre as industrializações, principalmente focado aqui no estado de Goiás, e sobre essa nova política, eu recebo aqui no Visão da Política o Tchequinho, ele que é presidente executivo da ADIAL. Seja muito bem-vindo à Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você, Monalisa, a oportunidade que você nos dá aqui para poder falar um pouco do nosso desenvolvimento industrial numa casa, que é a Casa do Povo, num programa tão valioso como esse. Vamos começar falando, muitas pessoas falaram que a gente está vivendo uma era de desindustrialização. Isso é verdade? Sem dúvida. O Brasil, principalmente, há 30 anos atrás, tinha um PIB industrial, participava aí de um PIB industrial da ordem de quase 30%. E hoje o PIB industrial do Brasil, ele decresceu para valores em torno de 11%. Nos preocupa muito porque países desenvolvidos normalmente têm na sua política a atração e desenvolvimento industrial para que alavanque tanto o setor primário como o setor terciário de comércio e serviço. É verdade que o agronegócio brasileiro, o agro primário, a agricultura e pecuária cresceram muito, a taxas elevadas, e também o setor de serviços no mesmo período. Mas nós ainda entendemos que é necessário políticas de desenvolvimento industriais, tanto para o país como para o Estado. Falando sobre a agropecuária, uma das metas da nova política industrial é sobre a agroindústria. Como seria para o estado de Goiás? Isso seria favorável? Sem dúvida alguma. Goiás hoje é detentor aí de uma produção muito grande de grãos, oleaginosas, também da área de cana-de-açúcar, ocupando somente 8%, em torno de 8 milhões de hectares das suas terras. Nós temos mais 13 milhões de hectares em pastagens, que boa parte será convertida também em agricultura. Então nós já somos o terceiro maior produtor de grãos do país, podemos chegar a segundo, se usarmos práticas e tecnologias que estão avançando muito. Então é um potencial muito grande a agregação de valor a esses produtos, porque a agregação de valor, ou seja, o processamento industrial desses grãos, dessas oleaginosas, agregam e oportunizam a geração de empregos e renda. Isso é o que tem trazido Goiás até esse momento, graças aos investimentos no agronegócio. Quais são os desafios que a gente precisa enfrentar para que a gente alcance o segundo lugar? Olha, nós temos boas áreas, nós temos boas condições climáticas, os intempéries climáticos aqui são menores do que nas regiões norte ou sul. Temos aqui uma pequena parcela de áreas irrigadas, e ao você conseguir fazer irrigação em maiores áreas, em áreas maiores, ou seja, para pequenos, médios ou grandes produtores, você, além de oportunizar uma terceira safra por ano, você consegue também estabelecer uma produtividade maior nas safras no período de chuva. Então, o que nós temos que partir é realmente um projeto grandioso, mas que traga oportunidades e condições de estocarmos as águas do período chuvoso para utilizarmos no período seco. Isso você emprega um desafio menor aos rios no período seco e consegue utilizar essa água que foi reservada durante o período chuvoso. Isso incrementa em 30%, 40%, 50% a produtividade das lavouras do período chuvoso e acrescenta mais uma safra, o que traz com certeza atrativos para a gente produzir alimentos. Então, nesse caso, entraria mais inovação para a gente ter uma previsibilidade melhor do tempo para conseguir fazer com que a gente tenha essa água no período de seca. Isso é inovação tecnológica, mas já existem conceitos tecnológicos já estabelecidos, práticas que já são utilizadas em outros países e outros estados. Existe um atlas de irrigação feito pelo próprio governo federal. Goiás é muito privilegiado nesse aspecto, temos condições de avançar muito. Precisa muito investimento, e é investimento público e também não é só de governo estadual. Isso são ações que devem também incorrer de participação
de fundos soberanos, porque nós estamos falando em segurança alimentar. Segurança alimentar é produzir alimentos em quantidade e qualidade suficiente para aquela população, não só a brasileira, mas para o mundo todo. Veja bem que com a guerra da Ucrânia, ela deixou de exportar, o ano passado, 32 milhões de toneladas de milho. Quem conseguiu alcançar, ou seja, cumprir essa lacuna de falta de milho, foi o Brasil, que aumentou a sua exportação ano passado em 34 milhões de toneladas. Ou seja, a segurança alimentar que a gente fala não é só para nós brasileiros, é para o mundo todo. A gente está vivendo esse problema agora no Rio Grande do Sul com relação à safra de arroz, né? Sem dúvida. Sem dúvida, obrigando às vezes a importação de arroz, né? Porque todo o arroz era plantado, toda a grande maioria, lá na região sul por conta das características lá do processo de irrigação, exatamente isso, que é um processo barato, porque ele não carece de muito bombeamento, por inundação, por conta das planícies, né? E tudo que já foi empregado lá com terraplenagem e infelizmente com toda essa situação climática, ela não está deixando ocorrer a produção, ou os estoques também foram inundados. Então, o Brasil tem condições de produzir arroz de qualidade alta, já produz, mas em pequena escala ainda aqui no Cerrado, nas terras altas que a gente diz. É isso que eu ia perguntar. A gente tem outras localidades também que podem produzir arroz? Sim, até a Embrapa Arroz e Feijão é aqui em Goiás, né? O centro de pesquisa da Embrapa já tem variedades, mas sem irrigação, essa cultura não é viável comparada à soja e milho no período chuvoso. Então, assim, é preciso introduzir essa cultura no período seco, e aí a gente precisa de tudo aquilo que nós falamos, da reservação de água, os investimentos em irrigação e assim por diante. Com relação a essa nova política industrial que foi lançada, se não me engano, em janeiro de 2024 e prevê aí metas e desafios para um crescimento até 2033, o que de fato muda? Olha, o programa é bom, o programa estabelecido pelo governo federal tem algumas diretrizes bastante interessantes. Fala-se muito em capacitação, treinamento, instrução, que isso é muito necessário, mas a gente não pode deixar de lado a economia real. A economia real é você ter uma logística adequada. Por exemplo, nós estamos buscando para Goiás, a ADIAL, junto com o governo e outras entidades, uma logística competitiva, já que nós estamos perdendo os incentivos fiscais, que nós vamos falar logo à frente. Essa logística, ela precisa funcionar. Ela precisa ter um custo mais baixo, para que a gente acesse outros países, tanto para importar insumos, materiais de acondicionamento, como também exportar nossos produtos. Precisamos da sanidade animal e vegetal também de excelência. Então nós precisamos buscar muito isso com os nossos pares dos governos, dos poderes, né? Inclusive do Legislativo, que é a Casa de Leis, que vai elaborar novas legislações nesse sentido, para atender mercados internacionais que paguem melhor para os produtos goianos, por exemplo. E além da infraestrutura, né, que nós temos já algumas iniciativas aqui do governo estadual, com apoio da Assembleia, que aprovou fundos para investimento em rodovias. O Fundeinfra, Fundeinfra, que poderá realmente virar a chave do nosso futuro, somado a esses três fatores de competitividade, né? Logística competitiva, sanidade animal e vegetal e também a infraestrutura, que inclui, além de rodovias, a questão energética, que é outra tratativa que nós temos que buscar. Bom, falando então de sustentabilidade, como está esse processo para que as indústrias sejam mais sustentáveis? Olha, Goiás tem um diferencial bastante interessante que a gente precisa até difundir isso mais. E aqui é um canal que dá essa condição da gente comentar isso e deixo como pauta para que vocês visitem algumas agroindústrias e indústrias também de outros segmentos, para que vocês possam perceber na prática que nossa indústria, além de ser muito nova, de Goiânia, a indústria antiga aqui tem 30, 40 anos, né? Então é muito recente. Então nós temos a condição de tecnologia de processo industrial que a grande maioria não sobra dejeto, não tem
é tudo reciclado. O que se sai são produtos que vão seguir noutra linha de produção industrial. Por exemplo, o frigorífico de aves, que até a gordura das vísceras e assim por diante, ela se transforma numa etapa seguinte em outro parque industrial, aquele ácido graxo transforma em biodiesel. Né? A farinha de subproduto que se transforma em rações para peixes e assim por diante. Então, fecha-se o ciclo, como também nas usinas sucroalcooleiras, né? Que produzem açúcar, etanol, etanol hidratado, às vezes etanol de milho, né? Todo o ciclo é fechado. O resíduo do etanol de milho é o DDG, que é um farelo para alimentação de bovinos, tanto de vacas leiteiras como também bois para confinamento. Na questão do biodiesel, ao você produzir biodiesel a partir da soja, você tem, além do biodiesel, que ajuda na questão de sustentabilidade, emissão de gases, né? Porque é um combustível renovável, você tem a glicerina como subproduto, que entra numa linha de fármacos, de cosméticos. Até cuidados, né? Exatamente. Então, assim, a nossa indústria, ela além de provocar um processo industrial que fecha o ciclo, você tem no campo plantio de soja, de milho, de cana, de outros produtos aí, né, de outras culturas, que sequestram o carbono da natureza, da atmosfera e fixam no solo. Então, nós estamos realmente num patamar muito diferenciado da indústria antiga, por exemplo, europeia. Inclusive Goiás sai na frente também, a gente estava falando isso nos bastidores, a gente aprovou aqui na Assembleia Legislativa de Goiás a política de biocombustíveis, né? Conta pra gente, para os nossos telespectadores, quais são os benefícios que vai trazer para o nosso estado essa nova política de biocombustíveis? Olha, muito importante essa aprovação aqui, já foi publicada a lei, acho que já está saindo o regulamento. Isso vai fazer trazer um diferencial para a atração de novas indústrias, por exemplo, de etanol de milho e para novos investimentos na área de etanol de cana-de-açúcar. E que vão receber incentivos fiscais. Que vão receber incentivos fiscais adequados com o custo que precisa ter aquele produto final. Essa que é a grande diferença de um governo, de uma Assembleia Legislativa, observar quais são as potencialidades do seu estado e, em cima daquilo, ser o mais competitivo. A gente como campeonato de futebol, todo dia tem uma partida, e você tem que usar de estratégias, de táticas para vencer o adversário. Não é vencer da maneira de passar por cima, mas é vencer o jogo e o campeonato. E nós estamos num mercado aberto e precisamos ter essas ferramentas. E esses incentivos aprovados aqui serão muito eficazes para a atração de investimento. Bom, falando também de incentivos fiscais, a gente teve a reforma tributária que foi aprovada no Congresso e a partir, se eu não me engano, de 2026, Goiás perde em relação aos incentivos fiscais para que a gente tenha mais indústrias se instalando no nosso estado. E aí, como é que vai ficar o nosso crescimento industrial? Muito importante essa pergunta e bom esclarecer a todos os espectadores que Goiás chegou até aqui como o 7º maior parque industrial do país, em 30 anos, né, saímos de uma posição muito lá atrás para a 7ª posição, graças aos incentivos fiscais oferecidos pelos governos estaduais que aqui passaram, que aqui estão. Além disso, os fundos constitucionais de financiamento, que são, no caso aqui do Centro-Oeste, o FCO. Pois bem, crescemos aí de 96 a 21, para colocar um pouco de número, 166% no número de indústrias com 5 ou mais colaboradores. Só para estratificar ali, aquelas bem familiares, bem pequenas, né? Pegar de 5, que é pequena também, até as de 10 mil colaboradores contratados por ela. Então, nós crescemos 166% nesse período. E no mesmo período, 96 a 21, São Paulo cresceu 16%. Ou seja, quem fez o dever de casa da melhor maneira. Esse é um indicador que expressa que os incentivos que Goiás aplicou trouxe desenvolvimento, trouxe um crescimento do PIB
um PIB per capita e muitas oportunidades de trabalho e de negócios. Porque não é só trabalhar lá com carteira assinada, mas tem a demanda de uma borracharia com mais movimento, um posto de gasolina, uma loja, uma farmácia e assim por diante. Se eu não me engano, a indústria goiana gera quase 400 milhões de empregos? 400 mil empregos. 400 mil empregos. 400 mil empregos e envolvido em toda a cadeia 1,5 milhão de se pegar dos fornecedores até o final, 1,5 milhão de goianos envolvidos na cadeia industrial. Ou seja, é um movimento muito grande. E os incentivos realmente, com a reforma tributária, infelizmente vão perdendo a relevância a partir de 26, 2032 também, aí sim perde-se quase toda a condição, que o imposto vai ser pago lá no destino. Nós somos um estado muito produtivo, industrialmente e também primariamente com agronegócio, mas temos pouca população. 7 milhões de habitantes é uma área, né, uma região da Grande São Paulo, já detém esse volume de pessoas. Então nós precisamos produzir aqui de uma forma que esse produto industrializado chegue com preço competitivo lá, que as indústrias lá não vão parar, vão continuar trabalhando. Então a percepção, tanto dos deputados aqui na Assembleia, como do governador e todo o seu quadro, né, do executivo, e até o judiciário, como goianos que somos, precisamos estar atentos a esses movimentos e trabalhar em conjunto para que esses outros fatores de competitividade realmente se apresentem nesse período. O tempo é muito curto para se falar em logística, se falar em sanidade e se falar em infraestrutura. Mas nós não podemos parar de pedalar, senão a bicicleta cai. Bom, em relação aos parques industriais que você até comentou, se eu não me engano, o DAIA, né, que é o Parque Industrial de Anápolis, ele é o maior do Centro-Oeste. A gente tem também um Parque Industrial de Senador Canedo, de Aparecida de Goiânia. Bom, nós estamos em ano de eleição municipal. Nas últimas eleições, sempre tivemos algumas candidaturas que falavam para que Goiânia tivesse um parque industrial ali na região noroeste. Isso é possível? Algumas pessoas falam que não, porque já tem muitas casas, moradias para o lado de lá, e dizem que é só realmente proposta de campanha. A gente não viu ser feito ainda. Olha, política de atração de investimento não se faz só com discurso e muito menos com amadorismo. É preciso se desenvolver um programa eficaz, um programa fundamentado tecnicamente, não pode ser um negócio também intuitivo, né? E esse programa com certeza conseguirá atrair, se for feito com fundamentação técnica, conseguirá atrair investimentos industriais para Goiânia, eu não tenho dúvida disso. Goiânia tem esse potencial? Tem esse potencial, eu não conheço todas as áreas mais livres de Goiânia, eu sei que não são muitas, mas a indústria em si, a gente pensa a indústria da chaminé, e hoje tem muita indústria, muito segmento industrial que não é isso. Né? Nós temos programa de incentivos bons para equipamentos eletrônicos e elétricos e componentes em geral das usinas de energia renovável, que é um programa muito eficaz e eficiente, que já atraiu investimentos para Itumbiara, até para Aparecida de Goiânia e outros mais. Temos aí também na área de cosméticos, tranquilidade para fazer isso dentro de uma capital. A gente tem Aparecida, né? Aparecida tem indústria de cosméticos, a própria farmacêutica. Ou seja, tem uma série de segmentos industriais que precisam, que podem ser atraídos. Agora, para ser atraído, além de um programa consistente, sério e fundamentado tecnicamente, isso é preciso ser apresentado para outras regiões e outros investidores. Também não adianta você formar um book aqui e deixar no site da prefeitura aguardando alguém se interessar. Alguns virão dessa forma, mas é necessário se fazer roadshows, apresentar e oferecer já embalado, né, para o investidor. Ainda faço mais uma sugestão aos prefeitáveis, né? Nós estamos na última fronteira, no meu entendimento, para atrair talentos, talentos que eu digo, executivos, pessoal já que tem uma experiência em gestão, para a região do agronegócio brasileiro, né? É mais fácil você atrair um
um diretor executivo, um gerente, um supervisor, para uma central de serviço compartilhado, e é isso que eu estou dizendo, que essas grandes companhias do agronegócio, ela tem uma central administrativa, onde estão lá o pessoal de RH, de jurídico, de tributário, controladoria, financeiro, né? Não é que todo mundo fica na Faria Lima e na Paulista. Eles precisam daquele escritório que tenha um número maior de colaboradores e que boa parte vão ser contratados na própria região. Uberlândia destacou muito nisso e Goiânia pode destacar muito mais. É fácil atrair pessoas e famílias para morar em Goiânia, bem mais fácil que atrair para o Tocantins, Mato Grosso e assim por diante. Até porque, como eu sempre brinco, Goiânia é o melhor lugar do Brasil para se viver. Não sei se todos concordam, mas... Não tenho dúvida disso, porque é uma cidade aprazível, o clima é razoável, quando faz calor aqui não é nada mais do que outras regiões, e nós estamos muito bem cercados de serviços, né? Seja na área de educação, de saúde, de oportunidades também, um movimento econômico muito grande, que eu reputo esse movimento econômico grande hoje, né, com toda essa questão imobiliária, boom imobiliário e tal, graças à industrialização que começou há 30 anos atrás do Estado. Isso acaba convergindo para as capitais, é natural isso, que o movimento econômico, financeiro venha para as capitais, mas porque tem uma produção econômica no Estado, porque só governo não sustenta uma pujança de uma capital como essa. Agora, para a gente finalizar, Tiaquinho, conta um pouco qual é o trabalho que a Adial faz. Bom, a Adial, ela vem desde 1995, né, completando 28 anos, uma união de industriais, que lá no início eram os grandes industriais de Goiás, e hoje nós já somos mais de 150 empresas associadas. Realmente ela possui aí em torno de 80% do PIB industrial do Estado. É uma associação privada sem finalidade lucrativa. A nossa finalidade é competitividade industrial, atrair investimentos para que indústrias venham para Goiás fazer a transformação aqui, gerando emprego, renda e oportunidades. Então, nesse foco, a gente vinha defendendo e muito os incentivos fiscais, que nós vamos perder a relevância deles em breve, como nós já dissemos. Então, agora a nossa virada de chave é trabalhar esses outros fatores de competitividade, e isso a gente tem trabalhado junto com os nossos pares, né, vendo quais são os gargalos daquele segmento em relação à vinda do insumo ou à saída do produto, em relação à questão sanitária, em relação à questão de infraestrutura, né? Um boi que sai da fazenda e a estrada está ruim, no caminhão ele vai receber esbarros na carroceria, que quando chegar na indústria, boa parte daquela carne vai ser desperdiçada. Então isso, quem paga a conta é o final, que é o consumidor, porque você perde produtividade. Então nós precisamos realmente buscar isso. Essa é a nova fase da Adial. Estamos empreendendo também em termos de cooperação com algumas prefeituras, criando planos econômicos, de desenvolvimento econômico, né? Principalmente de atração de investimentos, para a gente não ficar no amadorismo. Não é mandar a fotografia da praça bonita que vai atrair investimento, é ver a vocação do município, se é para a indústria, qual segmento, aonde arrumar fundo, aonde arrumar investidor, é fazer todo esse trabalho, porque também não resolve você chamar alguém para ir lá e ver que a população é pequena para atender aquele investimento, ou não existe energia elétrica. A gente já tem que levar a solução para o investidor, como eu disse, empacotada. E isso as prefeituras podem contar com a Adial. A gente tem feito esse trabalho e também, além disso, buscar investidores internacionais para aportar seus investimentos aqui em Goiás. Onde entra a parceria do Estado, do Legislativo, das prefeituras? Olha, é cotidiana, vamos dizer, porque a cadeia industrial ela requer muita atenção em várias fases, né? Desde a questão de licenciamentos, de alvarás, de outorgas, da questão tributária, a questão também de segurança, que hoje Goiás está num patamar bastante interessante. Cheguei agora há pouco de uma reunião lá na Adial com um investidor, um empresário do Rio de Janeiro, querendo trazer sua empresa para cá, justamente porque lá está impossível de se conviver com aquela situação de segurança. E aqui foi um atrativo por conta disso, e ele quer enxergar
E quando ele chegou aqui, deparou com um parque industrial consolidado, que ele não conhecia, né, e esse trabalho, né, vem de muito tempo, ele impressionou e está muito afeito a instalar em Goiás. Ou seja, isso a gente precisa levar lá, né, divulgar. O governador tem divulgado, nós também precisamos fazer isso até de maneira mais organizada. E a Assembleia é sempre vital, né? Toda essa legislação que vem acompanhando há anos, e eu tenho essa oportunidade desde minha época de Perdigão, em 1996, né? Em ter iniciado o processo de implantação, essa Casa de Leis que aprovou a Lei 12.955, que possibilitou o investimento não só da Perdigão, como da Superfrango, da Friato, da PIF-PAF, ou seja, é na legislação que você concede ou apresenta, né, à disposição do Estado em atrair investimento. Tiaguinho, muito obrigada por essa entrevista hoje. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição e sempre esperando que o setor privado continue trabalhando com o poder executivo, poder legislativo, no avanço, né, do desenvolvimento aí econômico e social do Estado de Goiás. Muito obrigado. O Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.